Olá, bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso de Química Geral. Hoje trataremos das medidas em química. Falaremos sobre unidades de medida, sobre exatidão e precisão e sobre os algarismos significativos. Quando você vai fazer alguma medida, é preciso que você compare aquela propriedade que você está medindo com um valor padrão, certo? Então, sempre quando você está medindo algo. Então, a grandeza seria tudo aquilo que você está medindo. Então, seria comprimento, o tempo, o volume seriam grandezas. E a unidade seria com o que você está comparando, certo? Então, se eu digo que eu estou medindo uma massa em quilo, eu estou comparando determinada propriedade de massa de uma substância, de um corpo, com um padrão que foi considerado que representa 1 quilo. Durante muito tempo, houve muita confusão com as unidades, até que a partir da década de 50, começou a haver uma padronização do uso das unidades. E hoje em dia nós temos bem estabelecido o Sistema Internacional de Unidades, que apresenta as seguintes grandezas e as seguintes unidades base desse sistema internacional. Então, as grandezas são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância, intensidade luminosa. Aqui tem algumas sugestões de símbolos que são usados para essas grandezas. Isso existe uma certa convenção, mas você pode encontrar diferenças quanto à simbologia dessas grandezas, mas não em relação à unidade. A simbologia da unidade ela é padronizada, ela é fixa. Então, nós temos a simbologia do metro, do quilo. Aqui é bastante interessante chamar a atenção que a unidade do sistema em si para a massa não é o grama, é o quilo. Então, a grama seria um submúltiplo do quilo. A unidade de tempo é o segundo, de corrente elétrica é o ampere, da temperatura termodinâmica é a temperatura Kelvin, né, temperatura absoluta. De quantidade de substância é o mol, isso aqui é muito usado em química, né? Nós vamos trabalhar bem esse conceito do mol. E a intensidade luminosa, que é a candela. Quando nós trabalhamos com medidas, às vezes aparecem ordens de grandeza muito grandes ou ordens de grandeza muito pequenas. Então é sempre importante nós representarmos esses números grandes ou os números pequenos por alguns prefixos. Então são prefixos que são também adotados pela unidade CI. Por exemplo, o prefixo quilo significa multiplicar por 1000. Então, quilograma são 1000 gramas, certo? Então, você tem, por exemplo, o prefixo decímetro, por exemplo, é 0,1 metros, 10 a menos 1 metros. O centímetro, 10 a menos 1 centímetro. O nanômetro, escala nanométrica, 10 a menos 9 metros, certo? Então, nós temos prefixos para números pequenos e prefixos para números grandes. Aqui também é importante a gente colocar o conceito de notação científica. Então, na notação científica, nós sempre representamos o número por uma expoência, um número com expoente de 10, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. Se eu tivesse 3.456,45, em notação científica, eu colocaria apenas um número aqui antes da vírgula e depois contaria as casas decimais para botar na forma de expoente de 10, né? 10 elevado à terceira no caso, porque eu andei 1, 2, 3 casas, né, para cá. Então, eu multiplico por 1000 para representar exatamente esse número. Então, sempre procurem, né, para ser a notação científica correta, ter apenas um algarismo antes da vírgula.
Se eu representasse dessa forma, 34,5610 ao quadrado já não estaria na fórmula da notação científica correta, ok? Então, assim como você pode ter expoentes de 10 positivos, pode também expoentes de 10 negativos. Então, nesse caso, 0,024 seria 2,4710 a menos 3. Isso a gente pode colocar na calculadora, pode colocar o modo de notação científica e estabelecer quantas casas decimais a gente quer botar aqui, e aí automaticamente a calculadora já faz as contas e a apresentação dos resultados em notação científica. Isso ajuda bastante na hora da resolução de cálculos. Vamos ver agora os conceitos de exatidão e precisão, que são muito importantes na área de análise química, por exemplo, e na área de medidas em geral. Bom, aqui nós temos exemplos de desempenho de atiradores, por exemplo, então, que seria um alvo. Nessa situação aqui, o atirador desse alvo, ele acertou todos os tiros muito próximos e também acertou o alvo. Se nós considerarmos que esse ponto aqui, a mosca, é o ponto desejado, né? É o valor que eu quero alcançar, eu diria que ele sempre alcançou o valor, né, desejado, e ao mesmo tempo ele sempre repetiu esses tiros no mesmo valor. Então, nesse caso, ele tem precisão, porque ele repete sempre muito próximo um do outro, e ele tem exatidão, porque ele sempre atinge o ponto desejado, que seria aqui a mosca do alvo. Já esse outro atirador, ele é preciso, porque ele atira muito próximo, mas ele está longe do alvo, então ele não é exato, tem uma baixa exatidão. Já esse outro atirador aqui, ele está rodando os tiros perto do alvo, então ele tem uma exatidão razoável, uma boa exatidão, só que os tiros estão muito dispersos, então ele tem baixa precisão. Nesse último exemplo aqui, os tiros estão completamente dispersos e não próximos da mosca, do valor desejado. Então, esse atirador ele já tem baixa exatidão e baixa precisão. Então, nós concluímos que a exatidão tem a ver com a comparação, né, da medida com o valor assumido como verdadeiro. Geralmente, numa análise química, quando você vai fazer uma análise, né, bastante confiável, nós temos um padrão de referência a partir do qual a gente vai tentar comparar os valores medidos com esse padrão de referência. Isso nos daria a exatidão da amostra, que pode ser expressada na forma de um erro, que seria o valor medido, o valor experimental, menos aquele valor padrão, que é considerado verdadeiro, certo? Nesse caso, a exatidão tem a ver com erro sistemático, que é aquele erro que ele pode ser corrigido, porque você pode, por exemplo, alterar alguma coisa na calibração do equipamento, no procedimento do operador, para que ele volte a acertar o alvo, digamos assim, que ele volte a ter valores experimentais próximos, né, do valor de referência. Tá? Então, esse tipo de erro que você pode corrigir, você pode identificar e corrigir, são erros que a gente chama de sistemáticos. Eles vão sempre no sentido, ou para mais ou para menos. Já a precisão tem a ver com a repetibilidade, ou seja, você conseguir encontrar valores sempre muito próximos. Então, tem a ver com uma série de medidas. Então, se você faz 5, 6 medidas de valores são próximos, esse seu método ele é preciso. Tá? Então, a precisão ela tem a ver com o que chama de erro aleatório, que é o erro que você não consegue eliminar. Ele está sempre, qualquer medida vai ter esse erro aleatório, porque ele depende de fatores que dificilmente podem ser controlados. Às vezes uma flutuação elétrica na rede que leva ao equipamento dar um valor para mais, noutra medida dá um valor um pouquinho para menos. Então, uma característica desse tipo de erro é que ele é para mais e para menos, certo? Então, quando você apresenta um resultado de várias medidas experimentais, você, na verdade, apresenta o resultado na forma de uma média de N medidas. E você dá um intervalo em que essa medida pode estar dentro, né, que a gente chama desvio padrão, que é estatisticamente uma medida da dispersão.
Quando a gente usa essa dispersão em 2 vezes desvio padrão, a gente está dando uma margem de confiança na faixa de 95% dos valores estarem dentro desse intervalo. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu fiz 3 medidas de volume, certo? Com esses valores aqui. Como é que eu representaria, então, um resultado? Uma forma de representar esse resultado. Eu representaria ele pela média. Então, se eu pegar esses 3 valores, somar e dividir por 3, dá 25,36. E colocaria aqui um intervalo, mais ou menos, de confiança em que os valores poderiam ser encontrados ao redor dessa média. Se nós formos lá na calculadora e calcular o desvio padrão para esses 3 valores, dá 0,03. Multiplicado por 2 dá 0,06. Certo? Isso quer dizer que os resultados dessa medida podem estar entre 25,30, né, que é isso menos 0,06, ou 25,42, que é esse valor mais 0,06, certo? Então, eu criei aqui um intervalo de confiança. Como eu usei 2 desvio padrão de dispersão aqui, significa que se eu fizer 100 experimentos, né, fazendo essa triplicata aqui, em 95 deles, os valores cairiam nesse intervalo de confiança. Agora vamos falar dos algarismos significativos. Então, a precisão da medida está associada ao número de algarismos que você consegue obter da medida, certo? Então, geralmente, isso está associado com a qualidade do seu aparelho de medida. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu tivesse uma régua, vamos supor 2 réguas. Uma está dividida apenas em centímetros, não tem outras marcas aqui de escala. Se eu fosse fazer uma medida aqui desse comprimento, então eu teria que estimar mais ou menos esse valor. Aqui foi estimado em torno de 6,5, mas eu poderia ser 6,4, né, 6,6. Então, na verdade, esse número aqui, após a vírgula, ele é um algarismo duvidoso. O 6 eu tenho certeza, está entre 6 e 7. Então, é 6, alguma coisa. Tá? Mas, devido a esse instrumento, a imprecisão fica aqui, né? A minha incerteza fica nesse algarismo. Tá? Já se eu tenho uma régua dividida aqui em milímetros, eu poderia, mais especificamente, representar essa medida como 67,3 milímetros, ou 6,73 centímetros. Veja que agora a minha imprecisão já está nesse último algarismo, que poderia ser 67,2, 67,1, certo? Então veja que essa medida ela tem 3 algarismos significativos, enquanto essa tem 2, porque esse instrumento de medida, devido ele estar mais subdividido aqui a escala, ele me permite ter uma precisão maior. Né? Então, quanto mais algarismos significativos eu tiver na medida, mais precisa, né, eu vou poder fazer essa medida. Um outro exemplo aqui mais próximo da química é medidas de volume. Então, existem, né, no laboratório vários aparelhos para medir volume. Aqui nós estamos representando a bureta, a proveta. Vejam que eles têm diferentes áreas de seção transversal, né? Aqui é maior, aqui é um pouco menor. Né? O becker já é bem grande. Então, quanto mais fino, né, digamos, for a espessura, quanto menor for a espessura do aparelho volumétrico, mais preciso ele vai ser menor o erro durante a medida, certo? Vamos ver aqui para mostrar bem claramente por que, por exemplo, a bureta teria uma precisão maior que, por exemplo, essa proveta. Se eu medisse na proveta esse mesmo nível de líquido, eu ficaria em dúvida entre a marca 38 e 39 ml. Eu poderia aqui chutar, digamos assim, estimar 38,6. Outro poderia dizer 38,5. Então eu ficaria com a incerteza nesse algarismo aqui. Mas eu tenho 3 algarismos com a incerteza nesse algarismo. Então tem 3 algarismos significativos, onde esse último algarismo ele é incerto. Tá? Já quando eu estou medindo o volume na bureta, que a gente mede de cima para baixo, então ficaria aqui, olha, 38
2,5, né? Um pouco abaixo ficaria entre o 5 e o 6. Então, eu poderia colocar aqui 57 ou 58. Então, agora, meu algarismo impreciso, digamos assim, a incerteza estaria nesse último algarismo. Então, agora eu tenho 4 algarismos significativos. Logo, a leitura nesse instrumento volumétrico na bureta, ele é mais preciso, né, do que na proveta, tá? Porque eu tenho mais algarismos significativos. Só para a gente confirmar bem a ideia de algarismo significativo, tá? Então, nós devemos contar sempre os números que são diferentes de 0 até o último algarismo, que é o duvidoso. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Então, esses primeiros 3 números, eles são 0, então eles não são considerados como algarismo significativo. Então, nós temos aqui apenas 2 algarismos significativos. Aqui também 2, né? Aqui 3. Quando está em notação científica, nós apontamos os algarismos só pelos que aparecem antes da notação exponencial. Então, aqui 2,00 você tem 1, 2, 3 algarismos significativos. Então, sempre algarismo significativo é todos os algarismos corretos, mais o último, que é o algarismo duvidoso. Quando nós fazemos conversão de unidade, certo? Nós não mudamos o número de algarismos significativos. Se você mudar de centímetro para milímetro, de metro para quilômetro, ou outras medidas de unidades diferentes, né? Você, na verdade, não muda o número de algarismos significativo. Se eu fosse expressar os 52,7 metros em centímetros, ele continuaria tendo 3 algarismos, 5,27 vezes 10 a terceira centímetros, tá? Outra coisa, aquele desvio padrão que a gente mostrou na medida de repetibilidade, ele sempre tem o mesmo número de casas decimais do valor medido. Se aqui tiver 2 casas, o desvio padrão vai ter 2 casas, certo? Ó, aqui tem 3 casas, aqui também 3 casas. Agora, operações matemáticas com algarismos significativos. Na soma e subtração de números, né, representantes de medidas, você sempre deve expressar o resultado com o menor número de casas decimais. Veja aqui no exemplo. Se eu estiver somando essas quantidades aqui, esses comprimentos, tá? Vejam que eu tenho aqui 4 algarismos significativos, 2 e aqui 5 algarismos significativos. Se eu fosse fazer na máquina isso, apareceria, né, um resultado com 6 algarismos aqui. Mas, para expressar o resultado, eu tenho que expressar ele com o menor número de casas decimais, tá? Então, quando você vai ver qual é o número que tem menos casas decimais aqui, é esse, que na verdade não tem casa decimal nenhuma. Então, o resultado tem que ser expresso sem nenhuma casa decimal. Então, nesse caso, eu preciso arredondar. A gente vai ver no final algumas regras de arredondamento. Aqui é simples, né? Então, esse arredondamento, já que esse número daqui é maior que 5, a gente arredonda isso para 240, que em notação científica seria 2,40 10 ao quadrado. Então, 3 algarismos significativos, certo? Quando eu for somar números, é importante a gente colocar eles com o mesmo, na notação científica, com os mesmos expoentes, tá? Para poder fazer a soma. Então, aqui você, se tivesse 10 a menos 2, tem que transformar em 10 a menos 3 para poder fazer somar o 5,4 com 0,09, que teria que ser expresso com uma casa decimal, tá? Pela nossa regrinha, que é o número que tem menos casas decimais. Então, a resposta seria 5,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, sempre é interessante você colocar os números na mesma potência, para que você possa fazer a avaliação correta dos algarismos significativos. Tá? Então, aqui, olha, eu transformei isso para potência de 10 a menos 3, ficou 2,51. Somando aqui, né, eu teria que arredondar isso para apenas uma casa decimal.
porque aqui tem duas casas decimais, aqui tem uma resposta que tem que ser apresentada com o menor número de casas decimais. A resposta no final daria 4,810 a menos 3. No caso da multiplicação e divisão, o resultado deve ser apresentado com o menor número de algarismos significativos. Aqui um exemplo simples, esse valor de área, 89 metros quadrados, dividido por esse comprimento. Aqui tem 4 e aqui tem 2 algarismos significativos. Se você joga isso na máquina de calcular, vai aparecer esse número enorme de algarismos. Mas eu tenho que representar o resultado de uma multiplicação ou divisão pelo menor número de algarismos. Então, eu só posso usar 2 algarismos no resultado. Certo? A razão, pessoal, dessas regras é que isso, na verdade, você não pode representar o resultado com uma precisão maior do que daquela das medidas originais que vão originar o cálculo, né, do resultado final, certo? Então você não pode ter um resultado final que seja uma precisão maior do que dos valores usados na medida para fazer aquele cálculo. No caso de logaritmo, nós devemos olhar o número de casas decimais, né, do número, né, que está sendo feito o logaritmo, e a resposta vai conter o mesmo número de casas decimais que o número. Então, se aqui eu tinha 3 algarismos significativos, aqui chama de mantissa, né, do resultado, eu tenho que ter apenas 3 números, porque eu tenho que ter apenas 3 casas decimais. Então, se tem 3 aqui algarismo significativo, eu teria apenas 3 casas decimais. A resposta tem que ser apresentada dessa forma. Tirando o antilog, a gente faz a operação reversa. Se eu tenho 3 casas decimais, a resposta, quando você for fazer, tem que ser representada apenas por 3 algarismos significativos, né? Então, se eu fosse tirar o antilog desse número aqui, 12 vezes 389, tá? Você teria essa resposta aqui na calculadora, mas tem que representar apenas com 1, 2, 3 algarismos, esse 9 arredondado aqui, esse 4 arredondado para 5, tá? Então, representaria apenas com 3 algarismos significativos. Quando nós fazemos operações de medidas com números inteiros ou exatos, esses números inteiros e exatos, eles são considerados como tendo um número de algarismos significativos infinito. Então, ele não entra naquelas regras que nós vimos ainda agora, tá? Então, se eu for fazer uma média entre 2 números, eu vou ter que dividir isso aqui por 2, né? Então, esse 2 não é uma medida. Ele é um número que surgiu da definição de média, então ele não vai entrar. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui com esses algarismos significativos aqui, tá? Tinha 4, vai ter 4 na resposta. Se fosse usar a regra da multiplicação e divisão, eu teria que ter apenas 2 aqui, tá? Mas nesse caso, esse número não é uma medida. Se eu somar 3 números iguais, multiplicar isso por 3, então também aqui não se deve levar em conta a regra que isso aqui é um número puro, tá? Isso também, olha, coeficientes estequiométricos de reações químicas também são números puros, né? Também não entram no cálculo, naquelas regras de cálculo que nós vimos ainda agora. Na hora também de conversão, nós já vimos a conversão de unidades não altera também o número de algarismos significativos da medida. Aqui tem outro exemplo, o cálculo de pH, por exemplo, esse número aqui é fixo. Então, ele também não entra na conta, na regra de calcular o número de algarismos significativos, tá? Ele é ser considerado um número puro. Por fim, os arredondamentos. Arredondamentos tem algumas regras que são aceitas por quase todas e algumas que, na verdade, são, digamos assim, flexíveis. Então, sempre a gente precisa conservar aqueles algarismos necessários, porque, pelas regras, quando o cálculo é feito, você tem que ou ter o número do resultado que seja o de menor algarismos, que tenha maior número de algarismos significativos ou que tenha menor número de casas decimais. Vamos imaginar um exemplo que eu tenha que arredondar para 2 casas decimais. Vamos, por exemplo, esse valor aqui, 4,52713, eu tenho que arredondar para 2 casas decimais, tá? Se o último número antes da casa decimal que eu tenho que arredondar for maior que 5, o que é que eu faço? Eu acrescento 1 a esse número.
Aí a resposta fica 4,53. Se esse número aqui for menor que 5, no caso aqui desse exemplo, então o último número antes do algarismo que vai ser arredondado, ele é menor que 5, o que é que eu faço? Eu mantenho esse número. Então aqui eu arredondo para 4,52. Esse é o caso os mais comuns que vão acontecer. Agora, se esse número aqui for exatamente 5, tá? Aí isso aqui existe uma diferença entre algumas regras. A regra que eu peguei de um livro aí, que também existe em outros livros, é a seguinte: se o número posterior ao 5 for diferente de 0, a gente acrescenta 1 a esse número. Então, por exemplo, aqui, em 4, 5, 2, 5, 1, então, olha, esse aqui é 5, né? Mas o próximo é 1. Se, por exemplo, também fosse 7, né? Então não interessa qual é o número, desde que não seja 0, você acrescenta 1 a esse número aqui que vai ser arredondado e ficaria 4,53. Agora, se os números posteriores ao 5 forem iguais a 0, né? Então aqui, ó, 5, 0, 0, 0. Tá? Aí você tem que olhar para o número aqui, o último número duvidoso, certo? Se ele for par, você mantém. Mas se ele for ímpar, você acrescenta 1. Tá? Então, na maioria das vezes, o que se faz é, se você tiver números depois do 5, você acrescenta 1. Se não tiver números, você mantém. Mas tem também essa regrinha aqui de identificar se esse número aqui é par ou ímpar, e aí você vai colocar ou não, acrescentar uma unidade ou não, dependendo se ele for par ou se ele for ímpar. Ok, pessoal, até a nossa próxima videoaula.